A Flaviana é terapeuta renascedora e mentora de relações familiares. Ela passou pela formação em contoterapia e hoje nós vamos descobrir o que aconteceu depois dela. Eu sou Ana Rosseto, sou a criadora da Conterapia e este é o Caminhos da Conterapia, uma série em que eu converso com profissionais que passaram pela formação e hoje levam esse aprendizado para a vida e para o trabalho de formas muito diferentes. Flávio, eu queria agradecer você ter topado essa conversa comigo, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite e vamos lá. Flávio, conta pra mim, o que mudou na sua forma de escutar, de perceber ou enfim, de conduzir as pessoas depois da formação em conterapia? Eh, Antes de mudar meu trabalho, a formação ela mudou meu olhar, porque você começa a perceber que a vida também é uma narrativa, e que muitas dores a gente carrega não só fatos, né, são histórias mal contadas dentro da gente. E eu comecei a me observar mais, a perceber até os papéis que eu ocupava, as histórias que eu repetia, e aos poucos eu fui reescrevendo algumas delas. E hoje eu ajudo em consultório que os meus clientes também reescrevam suas histórias, mude as suas narrativas. Uhum, uhum. E qual é a parte da sua vida ou enfim, do teu trabalho, né, que esse aprendizado ele se apresenta de forma mais concreta, mais prática hoje? Olha, no consultório, sem dúvida, a contoterapia, está sendo uma experiência incrível, principalmente no manejo com adolescente. Porque adolescente ele não chega dizendo: "Oi, eu tenho uma dor emocional estruturada e gostaria de elaborá-la", né. Uhum, uhum. Eh, Não chega pronto ele pra chega gente, né, a gente tem que se Não, não virar, chega né? pronto. Ele chega fechado, ele chega muitas vezes em silêncio, ele chega em defesa, Ah, e você não força, porque se forçar você perde eles, né. é, Então eu é. não entro pela porta da frente, eu entro pela história. E a contoterapia dentro do consultório, na condução de adolescentes, ela virou uma ponte. Como é que você faz esse trabalho? Como que você aplica no consultório? Para mim é muito simples, eu gosto história para mim foi algo que sempre esteve muito forte na minha vida, né. Tanto é que Uhum, quando surgiu a oportunidade de fazer a formação em contoterapia, eu uhum. olhei e falei: "Uau, eu já faço isso, mas eu não sabia que existia uma técnica para isso", né. Então foi quando eu disse: "Eu já vivo isso, eu só não sabia que tinha um nome para isso", né. Sim. História ela sempre fez parte da minha vida, na minha forma de ver o mundo e principalmente na forma de educar o meu filho. Hoje eu tenho um filho de 15 anos, né, Ah, e as aham. histórias elas fizeram parte de toda a construção do meu filho. Só que chegou um momento que eu quis profundidade, foi quando eu cruzei Ai. com você no meu caminho, né. Aham. E e a contoterapia foi uma forma de eu sair mais do intuitivo e usar Uhum. de uma maneira mais intencional, né. Sim, sim. Que é bem E isso que a gente passa lá, né, porque a gente conta história, mas lembra lá no curso na parte da oralidade que eu ficava falando pra vocês? Ó, a gente já conta história, a gente já faz isso, só que a gente quer fazer conscientemente agora, intencionalmente, é bem isso que você falou, né, e é fazer com e mais é intenção. exatamente e é exatamente isso, eu não queria só contar histórias bonitas, né, eu queria Aham. entender como a história podia transformar e tocar vidas. Sim. E foi isso que você me entregou. E você estava a gente estava conversando, você aplica no consultório? Como que você leva no consultório? Porque foi muito legal o que você falou. Então, adolescente, eles não querem sermão, né, mas numa Aham. história eles entram muito fácil, né, porque a história ela não confronta, ela convida. E quando É. eles entram na história, eles tendem a baixar a guarda. E aí vem a parte mais bonita, porque dentro da história você planta. Você planta coragem, você planta responsabilidade, você planta verdade, você planta pertencimento. E Sim. assim, tem uma coisa que o cérebro maduro de um jovem, né, ele não aprende com moralidade com discurso, ele aprende por identificação, né. Uhum. E isso traz muito a contoterapia traz muito, um olhar que a própria teoria da aprendizagem social, né, do Bandura traz muito isso, né, que ele mostra que a gente aprende observando, imitando. E a história é uma ferramenta incrível
para você Tá. conduzir jovens? Porque não é só ver, é se ver no outro, né. Uhum, uhum. Quando você conduz o jovem a acessar isso, a conversa muda de nível, né. As escolhas dele são mais sábias, são mais maduras. E o jovem ele é uma massinha de modelar em construção, né, você É, precisa nutrir aquele solo com intenção. E a sim. E eu tenho uma ferramenta que eu trabalho, que é Conte a Minha História, que a gente ali naquela construção de história fica muito claro e muito rico as habilidades que o jovem já tem e as habilidades que ele precisa desenvolver. Uhum. E é uma forma muito lúdica de trabalhar os valores que ele já tem, a forma como ele já se percebe e o que que eu preciso agora, conduzir, para que ele desenvolva. Você estava e você chega a desenvolver uma linguagem própria, não é, que você estava me contando? Na sessão você conversa, vocês já se conversam em contexto, digamos assim, em história, Sim, não é? porque o mais legal é porque, A a de acordo com o que a gente vai construindo, né, o nosso banco de histórias, no fim Aham. da sessão a gente fala: "Olha, cuidado com o martelo, tá?", ou "Cuidado com os pregos", né, e pregos presos nos postes e tal, e os pais às vezes não entendem muito o que a gente está falando, né, mas ele sabe o que aconteceu. Então, assim, Uhum. gera uma intimidade e uma confiança muito grande, e de uma forma muito lúdica, muito livre, muito leve também. Sim. É leve, mas também não deixa de ser profundo, né. É É leve, respeitoso, mas intenso e profundo. isso. E é intenso também, muitas vezes, verdade, concordo. Pra alguém que acha, por exemplo, que contar história ou enfim, que contoterapia é só contar a história, que você diria pra essa pessoa a partir da sua experiência? Então, a contoterapia, ela eu não acredito que existe uma ferramenta única e exclusiva que Uhum, resolve todos os nossos problemas, né. Eu acho que a gente também não. um ser humano é um ser muito complexo, então eu acredito que quanto mais a gente tiver ferramentas para olhar essa complexidade, mais a gente ajuda o nosso cliente. E a Uhum, contoterapia, embora tenha outras formações, a contoterapia ela me trouxe uma profundidade com leveza, uhum. né, porque muitas abordagens elas vão explicar, eh, vão racionalizar, vão explicar demais, e a contoterapia ela vai trazer uma experiência, né, ela Nossa, é vai isso trazer mesmo. ela vai então você não entende somente com a cabeça, né, você Não, entende com o coração. Você é, sente, e quando você sente, é impossível voltar para o mesmo lugar. verdade. E, além disso, ela ajuda a acessar um lugar que nem sempre a linguagem racional alcança. E É. eu acesso esse lugar que não usa a linguagem racional com 2 formas, né, com o renascimento e com a contoterapia. Uhum, Só que uhum, um jovem, ele não consegue passar por um processo de renascimento, ele não tem ainda, a disposição de ficar lá 1 hora respirando. Então é nesses uhum, momentos que a contoterapia ela entra como uma aliada, onde eu consigo acessar esse mesmo lugar, né, uhum, uhum. de forma muito mais tranquila, muito mais leve, sem perder a profundidade. Bom, nossa, verdade. Bacana, que bacana essa experiência. Ô Flávio, o que você acha que mudou na sua forma de escutar, de perceber, de conduzir pessoas depois da formação em contoterapia? Ai, Ana, você traz com muita leveza e muita didática e, assim, transformou a minha vida pessoal, aquele módulo que você traz de comunicação não violenta, foi incrível. Nunca É, mais eu fui a mesma depois daquele módulo. a E o que escuta eu mesmo. percebi, minha escuta ela ficou mais silenciosa, eu falo menos, eu Hum, percebo mais, eu escuto as pausas, eu escuto as repetições, eu escuto as contradições. aham, Eh, o meu pedido ficou mais objetivo, menos julgamento. uhum, Eu ganhei muito mais assertividade. E assim, uhum, e na clínica eu percebo que eu escuto mais o que a pessoa evita falar. Eu aham, escuto o que ela não diz, né, mas insiste em aparecer nos sim, no na na conversa. maneira E na ma principalmente, né, eu escuto aham, o sentido por trás da fala. Então é como se eu tivesse ganhado um superpoder, sabe, um sexto sentido. sim,
Sim, porque a gente fica treinando escutar para compreender, ao invés de para responder, e traz uma escuta mais profunda mesmo, né. A gente consegue Sim. ouvir coisas que não são ditas, que nem você falou, nessas horas. Muito bom. E para alguém que acha, que ainda acha que a conterapia, serve só para você contar a história, o que que você diria a partir da sua experiência? Que a contoterapia me ensinou uma coisa muito simples, né, toda pessoa está vivendo uma história e quando ela tem a chance de olhar para essa história com verdade, ela não só entende, ela se transforma. Então, se eu Hã. pudesse deixar uma sugestão, é se permita viver essa jornada transformacional, Aham. e não existe somente uma forma de aplicar a contoterapia, né. Eh Aham. e tenho certeza que dentro do seu da sua profissão, você vai achar uma forma de você colocar isso com tua autenticidade em prática. Porque não todas as relações ganham quando a gente aprende a ouvir o outro, a escutar Aham. melhor, a se comunicar melhor. É bem essa maleabilidade de aplicação que é bem isso que você falou, né, a conterapia no final das contas ela acaba meio que se moldando, se malhando, se encaixando naquilo que você tem, naquilo que você trabalha, na sua necessidade, porque afinal de contas humano, a gente conta história desde sempre, né. É isso. Ô Flávio, muito agradecida por esse momento então, essa conversa contigo foi ótima, grata por ter topado, por ter vindo. Eu que agradeço o convite e espero que logo você esteja num segundo curso de contoterapia para a gente se encontrar. Vamos que vamos. Um Esse foi beijo, mais querida. um beijo, Flávio. Esse foi mais um encontro do Caminhos de Conterapia. Obrigado por quem acompanhou aqui até agora e a gente se vê na próxima entrevista.